Muito bem, pessoal. Eu vou gravar agora um vídeo sobre a instalação e a configuração de um router de rede, ou seja, nós teremos o servidor Linux, a máquina Linux, roteando o acesso para a internet, tá bom? Roteando o acesso para a internet. Então eu vou entrar aqui como root, vou logar na máquina. Aí eu vou pegar e fazer aqui. Então eu tenho aqui as minhas configurações de rede, né? Eu vou dar um apt. Deixa eu limpar essa tela aqui. Install iptables. Iptables, o iptables funciona como um firewall, só que nós vamos criar uma regra nele para que ele permita a navegação, que ele faça o NAT. Então eu vou lá, apt install iptables. Aí ele menciona que eu tenho que inserir o DVD. Eu vou em dispositivos, discos ópticos, DVD 12.11, né? E depois eu dou um Enter. Está instalado o iptables, certo? Então eu vou limpar aqui por visualização. O que acontece? Eu fiz tem um outro vídeo que eu explico sobre a configuração do proxy. Quando eu configuro o proxy ele é específico para uma aplicação. Tanto que você vai lá e configura o proxy na aplicação que você quer acesso à internet. Por exemplo, você vai num browser e configura o proxy no browser. Quando eu configuro um router para acesso à internet, ele não libera a internet para uma aplicação específica. Ele libera a internet para a máquina como um todo, certo? Então é isso que vai acontecer. Eu já fiz a instalação. Agora eu vou criar o que? Eu tenho que criar as regras que vai possibilitar que a minha rede navegue. Então eu vou aqui dar um IPA. Então por que serve o IPA? Para mim visualizar ali as minhas interfaces na hora que eu for configurar. Então eu vou criar a regra no iptables. Eu vou dar lá iptables. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou dar um cd barra etc barra iptables. Então ainda não tem o diretório, né? Não tem porque ainda não foi feita a instalação, está limpo. Então o que acontece? Eu vou criar a regra. Eu vou lá, iptables menos t espaço nat espaço menos azão espaço, opa, maiúsculo, caps lock, post routing, tá certo? Então, menos Szinho, espaço, a rede que eu quero liberar. Então, a minha rede ali, ó, atenção, qual que é a minha rede? A minha rede é aquela, 92.168.0.0. Então, eu coloco lá. Oh, meu Deus. iptables menos t espaço nat espaço menos a post routing menos Szinho, espaço, a rede que eu quero liberar, né? 192.68.0.0 barra 24, espaço, menos O, não é zero, bom? Menos O,
espaço emp0s3, que é a minha interface saída lá, e menos j, espaço snat. Snat por causa que é da origem, então para o meu IP lá, que vai ser o 10.0.2.15. Então eu vou fazer criando uma regra de NAT, de tradução, né? Onde ele vai manter meu endereçamento interno, da rede interna, e vai sair apenas o IP da saída mesmo. Então ele vai fazer um NAT, e ele vai fazer um NAT liberando o acesso para essa rede, o 92.168.0.0, na interface emp0s3, fazendo no endereço 10.0.2.15. Aí foi. Eu criei a regra. Agora, a regra no Firewall está criada para liberar essa rede. Porém, eu tenho que criar uma regra de encaminhamento. Então, eu vou fazer aqui um cctl, espaço -w, espaço net.ipv4.ip_forward. Isso, igual a 1. Então, eu estou falando aqui que ele vai fazer o encaminhamento de IP, ele vai fazer o encaminhamento IP para IPv4 e o valor é 1. Quando o valor é 1, ele habilita o encaminhamento. Quando o valor é 0, ele desabilita o encaminhamento. Pronto. Aí, eu pego a minha estação, eu vou dar aqui um IP config, e eu tenho aqui que o meu gateway, eu vou dar aqui um IP config espaço /alt. Então, o que eu posso observar aqui? A minha rede é meu IP é o 92.168.0.5. O meu gateway é o 0.1, que é o Linux. E o meu DNS tal do Google. Eu coloquei um DNS do Google aqui por enquanto. Beleza? Então, eu vou dar aqui um ping no 8.8.8.8. Pode observar que está pingando. E se eu estou saindo para fora, então, se eu pingo no www.google.com, eu saio para fora. Se eu vier aqui no Linux e mudar para 0 o encaminhamento, quando eu abro aqui a minha estação, que eu tento pingar, ela já não pinga mais, certo? Então, eu estou pingando, eu posso abrir aqui o navegador, colocar aqui um Google. Será que está com prox? Sem prox. Então deu perdido. Aí eu vou lá e vou mudar para 1. Eu abro agora minha estação. Eu vou repetir o ping no Google. Ele pinga no Google. O prompt está pingando. Eu abro o navegador. E vou aqui dar um Google. Aí, a gente está navegando. Então, simplesmente, eu vou criar lá no iptables uma regra para liberar a rede e informar a interface, a designação da interface e o IP da interface de saída. Então, uma regrinha simples assim e já está funcionando. Agora, vamos supor que você reinicia a máquina por algum... deixa eu só lembrar um detalhe. Se eu vier aqui, ó, cd/etc/iptables, ou seja, ele não tem um local que ele está salvando essas regras, entenderam? Ele não está salvando as regras, eu não tenho.
porque quando você configura o iptables, quando você insere essas linhas do iptables, igual essa linha aqui, ó, aqui essa regra. Essa regra, ela fica por padrão na memória RAM. Então, ela está na RAM. Se a minha máquina desligar, se a minha máquina der algum problema e eu criei as regras lá e ela desligar, quando a minha máquina reinicializar, o que vai acontecer? Eu vou simular aqui. Vou te dar o -R espaço 0. Eu vou colocar para reinicializar a minha máquina. Oh, minha ISO tá lá. Deixa eu tirar a ISO. Aí eu mando reinicializar a máquina. Então eu vou aqui, root, a senha. Tá lá, vou dar um clear para limpar. Vou dar um ping aqui no Google. Minha máquina está saindo, mas quando eu pego aqui a minha estação, vou dar um ping, ela não pinga. Por que ela não pinga? Porque as minhas regras do iptables estavam na RAM. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou repetir a linha. Eu vou habilitar aqui vou dar um ping. Eu repeti a linha do iptables e dou um ping. E ele não pinga. Eu dou um ping no 8. E ele não pinga também, certo? O que acontece? Aí nós temos aqui a questão do encaminhamento, né? Vou mudar para 1. Aí agora ele já está pingando. Se eu mudo para o Google, ele está pingando, quer dizer que está tudo respondendo. Agora vamos analisar o seguinte. Eu vou aqui dar um cd/etc, vou dar um ls. Aí vocês vão observar que eu tenho aqui um arquivo chamado sysctl.conf. Então eu vou dar um nano espaço sysctl.conf. Enter. Quando eu entro nesse arquivo sysctl.conf, vocês vão observar aqui, ó, eu tenho essa linha net.ipv4.ip_forward, que é o encaminhamento, né? Se eu trabalho com IPv4, é ipv4.ip.encaminhamento. E se eu trabalho com IPv6, eu tenho que habilitar essa linha aqui, ó. Se eu estiver trabalhando com IPv6. Então, aqui, ó, eu já estou mudando para 1, porque o padrão ele vem aqui comentado porque o padrão é 0. Então, ele vem desabilitado. Ele não faz o encaminhamento por padrão. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse comentário. Se eu tiro esse comentário aqui, aí eu salvo e Ctrl X. Vou limpar a tela. Se eu tiro o comentário, eu não preciso ficar colocando essa linha aqui, ó. sysctl espaço -w, porque eu já habilitei lá, certo? Aí, o que vocês vão observar aqui? Deixa eu fazer um teste para mostrar para vocês. Minha estação está pingando, tá? Eu vou reinicializar o meu... Deixa eu te dar o -R.
Vou reinicializar minha máquina Linux. Teve algum problema. Eu tive algum problema, minha máquina, oscilação de energia, minha máquina está sendo reinicializada. Aí eu já venho lá, root, aí a senha. Aí eu lembro, pô, meu iptables, né, eu tenho que colocar o iptables. Eu volto lá a linha do iptables. Quando eu volto à linha do iptables, que eu testo a máquina, já está funcionando. Eu voltei apenas à linha do iptables. Lembra que na vez anterior, quando reinicializei, eu tive que colocar a linha do iptables e colocar a linha para habilitar o encaminhamento. Mas como eu já fui e editei o arquivo sysctl, ele já está lá, a máquina reinicializou, ele já leu o arquivo e sabe que está habilitado o encaminhamento, certo? Pô, mas eu tenho que ficar habilitando o iptables toda vez que reinicializar? Não, nós podemos fazer de maneira diferente. Eu posso fazer isso aqui, ó, apt install, certo? iptables persistent, certo? Ou seja, eu vou instalar a persistência dele. Aí ele menciona, quer continuar? Sim. Aí ele menciona aqui, né, as regras atuais do iptables podem ser salvas no arquivo de configuração, olha só, /etc, /iptables. Lembra que da vez anterior, há pouco atrás ali eu dei um cd espaço /etc /iptables e disse que não foi encontrado, justamente porque não tem lá um diretório específico mostrando esses arquivos. Então agora o que eu vou fazer? Essas regras serão carregadas automaticamente durante a inicialização do sistema. Ó, é o que eu quero. As regras são salvas automaticamente somente durante a instalação do pacote, né? Então, salvar as regras IPv4 atuais, ou seja, ele pergunta, você quer que as regras que você já tem rodando sejam salvas? Sim. Enter. Aí IPv6, estou trabalhando com IPv6? Não. Então eu vou marcar um não, porque eu não estou trabalhando com IPv6. Mas se você estiver trabalhando PV6 e PV4, tem que marcar sim nos dois casos, certo? Então terminou ali, eu vou dar um clear. Agora eu vou dar um cd /etc /iptables. Agora ele já entra, eu dou um ls, ele tem as regras lá da versão 4. Por que regras da versão 4? Porque eu estou trabalhando com IPv4. Aí eu vou dar um nano rules.v4. Então ele já tem aqui para mim, ó, que está fazendo um NAT e ele está aceitando, enviando, está fazendo post-route, está aceitando também. Daí minha regra, ó, -a, post-route, aí a rede que está permitindo a interface de saída para esse IP aqui. O IP que ele vai... Esse IP quer dizer que é o IP que ele vai colocar, disponibilizar na internet, certo? Então tá aí a minha regra, ó. Agora eu dou um Ctrl X para sair. Eu vou dar um clear, eu vou reinicializar aqui. Aí quando eu reinicializar, minha máquina vai reinicializando, daí depois eu já vou fazer um teste. Ou seja, antes eu tinha que criar a regra do IP, instalar, o IPTable estava instalado, né? Instalei. Aí eu tinha que criar novamente a regra, colocar a linha da regra do iptables permitindo o NAT, e tinha que criar uma linha do systemctl também. Aí, agora eu não vou nem logar aqui na máquina. Vamos verificar, né? Eu vou dar um ping. Ó, pode observar que eu nem loguei lá no meu Linux e está funcionando. Eu abro aqui o navegador na estação.
Eu vou aqui no Google. Aí pode observar que está funcionando, ou seja, deu uma oscilação de energia, um pico, voltou, alguma coisa assim. Beleza, minha máquina, meu servidor, meu router subiu e está lá tranquilo e calmo, sem nenhum problema. Ok? Então, simples, né? Então tá aí mais um vídeo gravado para vocês, apenas 20 minutinhos.